Então, irmão Adolfo, vamos dar início então a esse estudo sobre o sábado. Então, o porquê, né, na minha posição, que eu creio hoje na Bíblia, tá? O porquê não guardar o sábado. Como eu te falei, né, há um tempo atrás, faltou assim, olha, quase nada para mim ser adventista, tá? E aí Deus me levou a estudar mais profundamente o assunto e na Bíblia, na Escritura, né, eu vi que não era bem assim. Então, o que eu te aconselho agora, nesse momento aí que tu vai ler os textos, vai acompanhar aí que eu te passei sobre o sábado e vai ouvir esse áudio que tu tá ouvindo agora, é tu esquecer que tu é adventista, tá? Esquecer o dogma, a tradição, a denominação, esquecer o que os irmãos te falaram sobre o sábado e tu te focar, tu mergulhar somente na Escritura, entendeu? Sem livros extras, sem profecia de fulano de tal, escritos de fulano de tal, tá? Vamos agora tratar só do tema bíblico mesmo. Vamos estudar somente a base da hermenêutica e da exegese. Nada mais. É só disso que nós precisamos para compreender um texto da Bíblia, entendeu? Texto dentro de contexto, né? Fazendo separação das coisas, né? Então eu te aconselho a isso, porque tudo que vem de fora, tudo que vem dos homens, dos dogmas, da tradição, denominação, seja Assembleia, seja Adventista, seja Deus e Amor, seja TJ, isso aí tudo só serve para ofuscar a nossa visão e o nosso entendimento da Bíblia, entendeu? Então eu sigo essa linha para poder estar sóbrio, para enxergar nitidamente o que a palavra diz acerca de qualquer tipo de assunto, né? Claro que somos passíveis de erro também, mas desse jeito nós vamos poder nos aproximar mais da verdade, entendeu? Então é o seguinte, né? Por que que eu enxergo na Bíblia que não devo guardar o sábado? Então, primeiramente, vamos ver em Êxodo, né? Que são muitos textos no Antigo Testamento, tu sabe de cor salteado qual é, em todo o Antigo Testamento, quais são os versos que Deus manda guardar o sábado, né? Que é um sinal. Mas eu peguei só um aqui, que é o Êxodo capítulo 31, tá? Êxodo capítulo 31, verso 16. Deus diz assim: guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando-os nas suas gerações como pacto perpétuo. Tá. Guardarão, pois, o sábado. Tá? Sábado quer dizer descanso, né? Descanso. Os filhos de Israel, celebrando-os. Celebrar significa festa solene. Deus chama na Bíblia o sábado de solenidade. Isso quer dizer que é uma festa celebrada e é considerada as festas judaicas também, porque é uma celebração, então isso não é um mandamento moral, isso é um mandamento cerimonial também, faz parte de cerimônias. Celebrando nas suas gerações como pacto perpétuo. Tá, aqui tem aquele assunto que nós falávamos, né, de perpetuidade, de para sempre, eternidade, né? Nós chegamos à conclusão que quando se refere à eternidade, ou para sempre, ou perpétuo, quando fala do homem, a gente sabe que não é para sempre, literalmente, né? Que é por um período de tempo, não é mesmo? E quando eu vejo o Rodrigo Silva, o Ivan Saraiva, o Leandro Quadros, o Luiz Gonçalves falando sobre isso, aí eles dizem que é perpétuo. Aí eles dizem que é para sempre, né? Aí é uma falta de coerência, né? Porque em determinado assunto não é para sempre, agora é para sempre, entendeu? Então não quer dizer que é para sempre e não foi e não é, como nós vamos ver em demais versículos aqui. Que nem para os judeus é para sempre. Celebrando nas suas gerações como pacto perpétuo. Verso 17. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério.
Né? E toda vez que tu vê Deus falando isso, ele vai falar que é um sinal entre ele e a nação de Israel. Né? E eu tenho acompanhado as palestras do Rodrigo Silva, do Ivan Saraiva, né? Toda vez que eles vão ler esse texto, ou vão ler em Levítico, ou Números, né? Uma coisa que Deus está falando só para a nação de Israel, só para o povo peculiar dele que ele escolheu, dentre todas as nações, Deus ele fala, entre mim e vós, esta nação. Está sendo bem claro e nítido, né? E aí o Ivan Saraiva, o Rodrigo Silva, o que eles falam? Viu, irmãos? Ele está falando isso para mim e para você. Pô, mas aí é só fazer uma simples observação do texto para ver que não é para mim e para ti. Né? Isso qualquer teólogo sabe que quando vai se interpretar um texto, ele tem que fazer hermenêutica, ele tem que fazer exegese. E fazer o quê? Fazer as perguntas. Para quem Deus está falando? Quando Deus está falando? Que época Deus está falando? Entendeu? Tem tudo isso. Tem que fazer essas perguntas quando tu vai interpretar um texto. Tem que fazer essas perguntas. Então, para quem Deus está falando? Para o povo de Israel. Quando ele está falando? Naquele período que ele tirou o povo do Egito. Por que ele está falando? Né? Tudo isso a gente vai ver aqui. Então, essas interpretações dele que eles afirmam, realmente isso não tem cabimento, entendeu? Só se a pessoa for muito leiga mesmo e falta de atenção para cair nisso. Com todo respeito, mas eles não... ou, sei lá. Aí eles falam, viu, irmão, eles estão falando isso para mim e para ti, para nós. Não, irmão, Deus não está falando isso para mim nem para ti. Ele está falando naquele momento, naquela época, para o povo de Israel. Entendeu? Os gentios nem era considerado, nem era falado. Né? E também... Deus, quando ele, em Gênesis, quando ele fez a terra e terminou tudo no sétimo e descansou, ele não mandou ninguém guardar o sábado. Ele não mandou Adão guardar o sábado, não mandou Enoque, Abraão, José, Jacó, entendeu? Ele não mandou nenhum desses guardar o sábado. Eles foram justificados pela fé porque creram em Deus. E diz a Bíblia que Abraão creu em Deus e isso foi imputado a ele, atribuído como justiça para a salvação. Não é mesmo? Então esse mandamento do sábado não existia. Por que Deus ele deu os mandamentos no Sinai? Que são 613, tá? Mas vamos partir que são 10, tá? Vamos partir da mente adventista, tá? Vamos partir que são 10, mas são 613 e o sábado faz parte deles. A Bíblia diz que os mandamentos vieram por causa da transgressão. Por quê? Porque aí quando Deus... fez Israel como nação, e aí é um grande povo, né, incontáveis, né, como a areia do mar. Então Deus viu que entre o povo haveria muitas transgressões, muitos pecados, entendeu? Então ele teve que instituir uma lei para refrear isso, né? Para refrear a injustiça dos homens, para eles terem um freio, né? Então por isso que Deus instituiu a lei. E também um texto muito usado, eu vou colocar só um texto aqui, porque são muitos que os adventistas colocam, mas uma vez eu vi o Rodrigo Silva usando esse texto também, o Luiz Gonçalves também, para alegar que um gentio tem que guardar o sábado. Né? Ele se encontra em Isaías 56, versículo 4. Que Deus diz assim, ó, pois assim afirma o Senhor. Aos eunucos são os gentios, né? Não, os gentios não, são aqueles que eram castrados lá por causa das princesas, das rainhas, para guardar elas, né? Aos eunucos que guardarem os meus sábados, que agirem do modo como me agrada, e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será jamais apagado. E aos estrangeiros, né, aí que entra a nossa parte. Aí os adventistas dizem, o Rodrigo Silva diz, que esses estrangeiros somos nós. E aos estrangeiros que se unirem a Deus, a Yahweh, para adorá-lo e servi-lo,
e para amarem o nome do Eterno e dedicar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança. Que aliança? A primeira dos mandamentos, né? De todos aqueles mandamentos lá do Sinai. Então agora vamos ver sobre Romanos. Romanos 7 diz assim, ó. O apóstolo Paulo dizendo: ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Porque a mulher casada, ele vai dar um exemplo agora, porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que enquanto viver o marido, será chamado adúltera se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então o apóstolo Paulo dá um exemplo aqui, ó, sobre a mulher casada, tá? Que pela lei, enquanto o marido vive, ela está ligada ao marido, né? Tem ali a certidão de casamento, né? Enquanto, pela lei, enquanto não morre o marido, ou enquanto não há um divórcio, pela lei ela ainda está casada, né? E da mesma forma, quanto à lei, a lei, né, os mandamentos, ordenanças, enquanto ela não morresse, a gente não poderia ser de outra lei, de outra aliança. Mas a lei morreu com Cristo. A lei morreu com Cristo. Ele falou aqui, ó, vós estáis mortos para a lei, a fim de que agora se casem com outro que é Cristo. Nova aliança. Então aqui em Romanos 7, até esses versos que eu li, ele deixa claro que nós estamos mortos para a lei. E o sábado é apenas um dos mandamentos da lei, né? E o sábado, em todo o Novo Testamento, não existe um mandamento sequer para guardar o sábado. Esses argumentos que os adventistas usam, que Jesus guardava o sábado. Eu vejo o Ivan Saraiva falando isso, que Jesus guardava o sábado, então nós temos que ter o mesmo hábito que Jesus. Mas só que não dá para levar tudo ao pé da letra. E como eu falei, os 4 evangelhos não é Novo Testamento, é no período de lei, né? Se for levar tudo aos hábitos de Jesus, né, cada um que ele curava, ele mandava ir lá e apresentar o sacrifício de Moisés, conforme a lei de Moisés, os rituais, entendeu? Então não tem cabimento levar ao pé da letra, né? E também não é mandamento para nós. E também disse que Marta guardou o sábado depois da morte de Jesus, Maria Madalena, elas guardavam o sábado e tal, né? Ali ainda era período de lei. Jesus ainda não havia ressuscitado e ainda não havia sido as regras e normas para a igreja, para quem se convertesse a Jesus, né, a partir de Atos 15. Nada disso tinha sido feito e esclarecido ainda. Então é natural eles guardarem o sábado, isso é óbvio. É óbvio isso, que todo judeu ele vai guardar o sábado. Mas depois, durante as cartas, Paulo foi explicando isso, né? Porque todo o judeu hoje que se converte ao Messias, ao Salvador, ele não está mais obrigado a cumprir isso. Por quê? Porque é uma nova aliança. E vamos ver isso daqui um pouco.
E agora eu queria falar sobre Mateus 5,17, né? Que é outro versículo muito usado pelos adventistas também para alegar que a lei não foi destruída e que temos que guardar. Diz assim: não penseis que vim destruir a lei, Jesus dizendo, ou os profetas, não vim para destruir, mas vim para cumprir. Eu fui dar uma olhada no original grego, né, na palavra-chave ali, que dá um amplo significado sobre isso. A palavra cumprir no grego significa preencher, satisfazer, concluir, finalizar e cumprir tarefa. E nós temos que interpretar esse versículo de Jesus conforme a teologia de Paulo, que senão vai haver uma discordância muito grande e vai dar uma coisa séria. Né? Por quê? Ó? E na continuação de Mateus 5,17 diz, ó, ele fala, pode passar o céu e a terra, né? Mas nem um J, nem um I, nem um tio se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Então esse até quer dizer que vai ter um ponto final, vai ter um término, entendeu? E quando que foi esse até? Quando que foi esse cumprir? Até que tudo seja cumprido. Quando que Cristo cumpriu a obra dele? Foi na cruz. Antes dele morrer, ele disse ao Pai, está consumado, está pago, foi quitado, está feito. Então ele consumou, ele cumpriu essa obra, foi na cruz. Né? Então, Jesus, o que ele fez? Ele cumpriu a lei. Ele nasceu, viveu e morreu sob a lei. Então ele era obrigado a guardar a lei para ser perfeito para Deus. Para satisfazer Deus, entendeu? Então ele cumpriu a lei, ele satisfez, ele concluiu, ele finalizou, ele fez a tarefa. Entendeu? É para isso que ele veio. Então Jesus ele cumpriu em todos os sentidos, ele satisfez, ele concluiu, ele finalizou. E na cruz foi consumado, né? Até que tudo se cumpra. Então ele cumpriu a obra dele, foi na cruz. Então ele cumpriu a lei. E aí nós vemos em Romanos 10,4, quando Paulo diz, ó, pois Cristo é o fim da lei para a justiça ou justificação de todo aquele que crê. Se quiser colocar a palavra fim aqui como finalidade, também não tem problema, vai ter o mesmo problema. Né? Por quê? Porque a finalidade, o objetivo da lei era nos levar até Cristo, até Jesus. Então a lei cumpriu esse objetivo. Ela teve a sua finalidade, ela teve o seu objetivo de nos levar até Cristo, como tutor, como aio. E quando chegamos até Cristo, não temos mais necessidade desse tutor, desse guia, desse aio. Como é dito em muitas partes da Bíblia, né? Romanos 10,4. Pois o Cristo é o fim da lei. E tu sabe, né? Por que os judeus eles não creem no Messias e não aceitam de forma alguma o Novo Testamento? Por quê? Porque as cartas de Paulo e o Novo Testamento, elas condenam, elas anulam completamente a lei e ordenanças de Deus da primeira aliança. Eles falam o quê? Não, o Novo Testamento de vocês pisa na Tanar, pisa na nossa Torá. Anula completamente. Então eles não vão aceitar de forma alguma. Por quê? Porque tem essas palavras de Paulo. Entendeu? Os judeus messiânicos que creem em Yeshua, no caso deles, eles ficam só com os 4 evangelhos. Por quê? Eles não consideram as cartas de Paulo e outras cartas também. Por quê? Porque as cartas anulam a lei dos mandamentos. Entendeu? E se nós for seguir essa linha, né, ou a gente fica com Paulo ou a gente fica com Jesus. Entendeu? Se for na antiga aliança, na primeira aliança, eu vou concordar 100%. Temos que seguir a lei. Mas o seguinte é que nós temos uma nova aliança para quem se converte a Jesus. É outra aliança, é outro mandamento. A antiga aliança foi anulada, foi abolida. Né? Senão, Paulo vai entrar em contradição com Jesus. E Paulo disse, tudo que eu falo é mandamento do Senhor. E se nós como crente, como cristão, acreditamos que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, então tem que haver uma concordância teológica com Jesus. Não pode fugir disso, entendeu? Ou nós somos a primeira aliança, ou nós somos a segunda.
Não tem como ser um pouco de um pouco de outra. Porque Deus falou, aquele que cumprir a lei vai viver por elas. E aquele que, diz Tiago, né? E aquele que tropeçar num só mandamento é culpado de todos. Olha o peso que é, olha o jugo que é. Né? Ou tu é da primeira aliança, ou tu é do novo. Não pode ficar com um pé cá e outro lá. Entendeu? E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito que estava sobre Jesus, né, colocou essas palavras. Pois Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Para um adventista, eles correm desse versículo, eles fogem desse versículo. E outros mais também, que são muitos, né? Eles não explicam esses versos satisfatoriamente, né? Eles não explicam. 99% da doutrina do sábado, dos mandamentos, é na primeira aliança. Se for para o novo, vai ter muito problema mesmo. Bem mais que sobre a mortalidade da alma, muito mais. Né? E o apóstolo Paulo continua em 2 Coríntios. Ó. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Ó. Mas o entendimento deles quem? Dos judeus, que não se converteram ainda. Mas o entendimento deles ficou cego, pois até o dia de hoje, quando se faz a leitura da antiga aliança, que é a antiga aliança? A do Monte Sinai, de Êxodo 20 até o 24. Quando se faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, né? Sendo que em Cristo ele é abolido, né? O mesmo véu permanece. E esse véu, essa antiga aliança, que em Cristo é abolido, é anulado, é abrogado, é destruído. Então esses versos, os adventistas não têm o que falar. Aí eles vão dizer que isso é a lei moral. Não tem cabimento. Realmente, teologicamente, exegeticamente, hermeneuticamente, contextualmente, não tem fundamento bíblico. Como tu bem sabe, daquele primeiro estudo que eu te falei, não existia separação dos 10 mandamentos dos demais. Os mandamentos do Sinai é uma coisa só. Né? E na própria escritura, no próprio texto ali, não tem separação dos 10 mandamentos. Não tem. Depois, mais tarde, nos concílios, pais da igreja, que foram fazer isso. Mas isso não existia. Né? Os mandamentos é uma coisa só. Mas até o dia de hoje, verso 15. Quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração dele. Ou seja, quando a antiga aliança é lida, né, o véu ainda está posto sobre o entendimento deles. Eles não conseguem enxergar a nova aliança. Entendeu? Porque eles ficam com o pé travado lá. Não, a Torá, a Torá, a Torá. Entendeu? Ninguém pode anular a Torá. É o que eles falam. E ele fala, pois até hoje, quando se faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu que em Cristo é abolido. É muito claro, entendeu? É muito nítido, cristalino e claro que a antiga aliança, a primeira aliança, foi anulada, foi abolida, para Deus estabelecer uma nova aliança, como ele mesmo disse. O próprio Deus falou. Aí diz, mas foi o próprio Deus que escreveu com o dedo dele. Tá, mas isso não quer dizer que Deus não pode fazer uma outra aliança? Né? Deus é o juiz, não é mesmo? Deus é o juiz, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Ele é o legislador, né? E Romanos 13:8, ó. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, nem se há algum outro mandamento. Tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Entendeu? Então, por guardar o sábado ou qualquer outro preceito do mandamento ritualístico, cerimonial, que contém na lei do Sinai, né,
tudo se resume nisso. Ama o teu próximo como a ti mesmo, que é o maior mandamento, né? Que é um dos maiores mandamentos. E olha só que interessante, ó. Os adventistas dizem que o sábado era um outro mandamento separado dos 10, tipo assim, né? Que não é um mandamento memorial, tá, e tal. Mas Paulo aqui, ó, ele encara a lei, tá? A lei, toda a lei, os 613 mandamentos da lei do Sinai, do Êxodo 20 até o 24, incluindo o sábado, que é da lei. Tá? Isso é fato, é da lei. Ó, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ó, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Esses mandamentos, não matarás e não furtarás, está contido na lei de Moisés. Então por que vai separar o sábado disso? Faz parte da lei, o sábado está dentro da lei de Moisés, sim. Biblicamente ele está dentro da lei de Moisés, sim, não tem como fugir disso. Temos que ser honesto, né? Independente da nossa denominação, crença, temos que se unir, ter um pensamento em comum e olhar para a Bíblia somente. Que é fato isso. Né? O sábado faz parte da lei de Moisés, sim, que foi abolida. Porque Paulo aqui, ó, ele coloca não adulterarás, não matarás, como parte da lei também. Mas aí ele fala que a lei agora se resume nisso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E que o amor é o cumprimento da lei. Gálatas 5,14. Ó. Gálatas 5,14. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a lei de Cristo hoje, o mandamento de Cristo hoje, é o amor. É o amor. Ele falou, se amares uns aos outros, né? Nisso saberão que sois meus discípulos. Então o mandamento é o amor. Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Então hoje nós estamos na lei de Cristo. E não mais na lei do Sinai. Estamos na lei de Cristo. Tiago 2,8. Todavia, se estáis cumprindo a lei real, olha o que ele diz. Se estáis cumprindo, Tiago 2,8. Se estáis cumprindo a lei real, que é a realidade mesmo, segundo a Escritura, é essa. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9:20. Fiz-me como judeu para os judeus, que guardam a lei, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, né? Embora debaixo da lei eu não esteja. Então o apóstolo Paulo era judeu, e ele mesmo diz que ele se fez como judeu para ganhar judeu, mas ele mesmo não está debaixo da lei e não guarda a lei, para ganhar o que estão debaixo da lei. Ou Paulo foi muito mentiroso, né? Ou ele é fazido. No que nós vamos acreditar? Ele foi ou não foi inspirado pelo Espírito Santo? Ele se converteu ou não se converteu a Jesus? E também coloquei um título aqui: ninguém será justificado por guardar a lei ou o sábado. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo, também temos crido em Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Por exemplo, as obras da lei não me justificam. Por eu guardar qualquer preceito da lei, seja o sábado, não me justifica, não me faz mais santo, não me faz mais obediente diante de Deus de forma alguma. Porque Deus não tem mais isso como base. Entendeu? Era aio, era tutor. Isso não tem mais validade. Pois eu pela lei, verso 19, pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que é viver para Deus? É viver por fé agora, por amor. Como Abraão, como Noé, como Enoque.
não anulo a graça de Deus, ou seja, misericórdia. Eu não posso anular a misericórdia de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Ou seja, Paulo ele está dizendo que ele não pode anular a graça, a misericórdia que Deus teve em Cristo, né? Porque se a justiça vem mediante a lei, então Cristo morreu em vão. Ou seja, Cristo não precisaria ter vindo. Não precisaria ter nova aliança. Se fosse existir só o Velho Testamento, como eu falei, e nós ser justificados pela lei, ser salvos pela lei, Cristo não precisaria ter vindo. Então logo ele morreu em vão. É o que Paulo está dizendo. Entendeu? Se nós quiséssemos ser justificados pela lei, por guardar isso, isso, isso e aquilo, então Cristo de nada morreu. Foi em vão ele ter morrido. É o que o próprio apóstolo está dizendo. Ele estaria anulando a misericórdia, a demonstração do amor de Deus, enviando seu Filho para morrer por nós. Gálatas 3:23. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei. Ou seja, porque quem vivia pela lei, quem guardasse a lei, ia ser salvo, né? Mas agora veio a fé, ó, e encerrados para aquela fé que se havia de revelar, que se revelou em quem? Em Cristo. Verso 24. De modo que a lei era nosso guia para Cristo. Como eu te expliquei, um guia, por exemplo, assim, ó, eu preciso de um guia para me levar até a rodoviária, que eu não conheço nada por aqui. Quero tomar um ônibus ali para ir para minha terra. E aí eu pego um guia ali, uma pessoa, para me direcionar até o ônibus. No momento que a pessoa me largou da mão e eu embarquei no ônibus, que é Cristo, vamos dizer assim, tá? Eu não preciso mais daquele guia. Entendeu? Eu já cortei laço com ele. Porque eu já cheguei onde eu queria. Então o guia, que é a lei, não tem mais validade. Isso é claríssimo. Claríssimo, claríssimo, claríssimo. De modo que a lei era nosso guia para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do guia. É muito claro. Gálatas 4, verso 9. Vou gravar outro áudio, tá? Só um momento. Então vamos ver agora aqui em Gálatas, capítulo 4, e verso 9. Que diz assim, ó. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos, temo que a vosso respeito não haja eu trabalhado em vão entre vós. Quais são os rudimentos fracos e pobres que Paulo está chamando aqui? Os dias, meses e anos, ou seja, sábados, festas e festas anuais, etc. Tinha irmãos que mesmo se convertendo, eles queriam voltar a guardar dias, meses e anos, tal e tal, né? E Paulo chama isso de rudimentos fracos e pobres, que de novo os quereis servir, né? E ele fala que mesmo assim, pô, vocês querem fazer isso de novo? Será que vocês não ouviram a pregação, vocês não entenderam? Eu temo que a vosso respeito não haja eu trabalhado em vão. Né? Porque Paulo pregou, falou que foi abolido, foi anulado, e eles querem continuar guardando? Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, Cristo, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que havia no meio. Tipo assim, uma vez tu me falou esse versículo, né? E uma vez tu falou, por que o judeu, né, tem que guardar o mandamento de Deus, a lei do sábado, né, que era a primeira aliança ainda, né? E por que eu não tenho que guardar? Né? Tu falou que isso não entra na tua cabeça, tipo assim, né? Tipo assim, ó, a Bíblia diz aqui que de ambos os povos ele fez um. Para Deus agora não existe mais povo judeu. Não existe mais nação de Israel, não existe mais gentil, grego. Não. Ele fez um povo diferente. Ele uniu. Entendeu? Ele uniu.
Ele fez agora um povo para ele. Então não existe mais grego, mais gentil, mais judeu. Não, agora ele fez um povo na nova aliança. Todo judeu hoje que se converte ao Messias, ele faz parte desse outro povo de Deus. Desse povo, entendeu? Ele fez um povo. Todo judeu que se converte hoje ao Messias, ele tem que fazer parte da nova aliança e fazer parte desse novo povo que Deus fez. Que de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que havia no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Outro versículo muito claro também, que é esse de Efésios. Colossenses 2,14 diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Verso 15. E despojando as autoridades e poderes, potestades malignas, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com alguma relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Ninguém tem o direito de julgar se tu não guarda isso, ou se tu quer comer carne de porco. Eu não como, eu não gosto, né? mas eu não julgo quem come. Entendeu? Porque biblicamente, na nova aliança, eu não tenho como condenar isso. Se for na primeira aliança, como eu falei, no Antigo Testamento, com certeza é condenável. Mas temos uma nova aliança para nós, gentios, novo povo de Deus, nova aliança. Que dos dois povos ele fez um, agora um novo homem. Novas leis, novas regras, nova aliança. Né? Ó, portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração, luas novas, ou dias de sábado. Isso é muito claro mesmo. Essas coisas, que coisas? Luas novas, festas, sábados, não coma isso, não coma aquilo. Essas coisas são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Em Cristo. Em Cristo se cumpriu tudo isso, todo o ritualismo, todo o cerimonialismo, sábados literais, e isso se cumpriu em Cristo. Agora, Cristo é o nosso sábado espiritual. Cristo é o nosso descanso agora. Cristo agora é o nosso sábado. Eu vou falar isso mais à frente, porque existem 3 sábados. Eu vou falar sobre isso. Essas coisas são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, a realidade é agora. A realidade de tudo isso, que são sombras que passaram, que já era, que ninguém pode julgar mais vocês por isso, né? Todavia a realidade encontra-se em Cristo. Verso 18. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando-se a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Paulo sempre adverte, fundamentando-se em visões, ou seja, profecias, profetisas, profetas. É aquilo que eu já te falei, não confie, não dê crédito, se é informação extra-bíblica que não foram os apóstolos, fique com o pé atrás. O apóstolo Paulo advertiu, mesmo que venha um anjo do céu, ou mesmo um de nós, ou mesmo que eu venha, pregando outra profecia, outro evangelho, não creiais. Não deis crédito. 1 Coríntios 14:37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, claro que aqui ele está falando depois do contexto da ordem do culto da igreja, né? Mas enfim, todas as cartas ele escreveu. Coríntios, tudo, né? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que aquilo que vos escrevo são mandamentos do Senhor.
No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga na sua ignorância. Ou seja, irmão, tudo que o apóstolo Paulo tem falado, todo o conselho dele, todas as cartas, são mandamentos do Senhor. Então como que pode haver contradição? Entendeu? O próprio Espírito de Deus, o mesmo Espírito que colocou as palavras na boca de Jesus, tá, que estava sobre ele, estava sobre Paulo e orientou Paulo a falar isso. Que a lei foi abolida, que o sábado foi abolido. Tudo é sombra, tudo passou. Agora é um novo homem, nova criatura, nova aliança, novo mandamento. Isso é extremamente claro. Se alguém se considera espiritual, que tem entendimento, que se diz crente, que é espiritual, que anda no Espírito, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Hebreus 7:12. Hebreus 7:12. São alguns versos que eu já te falei, mas vou repetir aqui para ficar mais claro o estudo. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. E como foi mudado o sacerdócio, Moisés era o sacerdote, mediador da primeira aliança do Sinai, do pacto, do antigo pacto. Mudou o sacerdócio agora para Cristo, né? E também foi mudada a lei. Então essa história que a lei não muda, que a lei é eterna, a lei mudou. O Novo Testamento é claro em dizer isso, é claríssimo. Claríssimo. Hebreus 8:6. Contudo agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que a dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança, a do Sinai, de Êxodo 20 ao 24, aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, olha o que eu dizer, aquela primeira aliança era imperfeita, tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda, isso é verdade. Se pudesse ser justificado ter vida eterna pela primeira aliança, por que Cristo teria vindo? Logo, então, ele morreu em vão, como disse o apóstolo. E agora, se nós quisermos continuar seguindo o antigo pacto, a primeira aliança, né? Então, Cristo para nós morreu em vão. Cristo para nós morreu de nada. Não seria necessário buscar lugar para a segunda. Porquanto, versículo 8, ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Diz Deus, ó, dias virão, diz o Senhor, em que, o próprio Deus dizendo, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com os seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. Ou seja, o povo hebreu, eles não guardavam o sábado, eles falhavam, né? Eles iam após outros deuses, eles profanavam o sábado. E eu me afastei deles, diz o Senhor. Assevera o Senhor. Por isso que Deus fez uma nova aliança agora, escrevendo as leis no seu coração, colocando o seu temor nos vossos corações, para que não me apartem de mim. Não se apartem de mim. Então essa primeira aliança, do sábado, dos rituais, de tudo, do Êxodo 20 ao 24, Deus ele riscou para fazer uma nova, ele apagou. Ele não complementou essa lei. Ele não preencheu. Ele disse que ele fez uma nova. E quando a gente faz algo novo, a gente quebra o velho, rasga e joga fora, né? Apaga ali tudo e escreve de novo. Quando a gente quer fazer algo novo é assim, não é? E Deus fez a mesma forma, ó, para fazer uma nova aliança. Nova. Então, ele desfez essa primeira aliança e fez uma nova. A cada verso que a gente lê no Novo Testamento, mais claro e nítido fica isso. E Hebreus 8:13, quando ele diz nova, quando Deus diz nova, que é fazer uma nova, né, tornou antiquada ou envelhecida a primeira. Ou seja, não serve mais. Não é para ser mais praticada a primeira aliança. Não é mais para ser praticada. Não é mais para ser levada em consideração. Acabou a primeira lei, a primeira aliança. Porque se tem a segunda aliança, por que vão voltar para a primeira?
e o que se torna antiquado e envelhece está pronto a desaparecer. Hebreus 9:18, pelo que nem o primeiro pacto, primeira aliança, primeiro testamento, foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo, tendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, ele não falou os 10, falou todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro, como todo o povo, dizendo, este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. E vemos em Êxodo 24:6, começou em Êxodo 20, Começou em Êxodo 20 lá, começou com o primeiro mandamento, e no Êxodo 24:6, que Deus terminou o discurso de repetir para Moisés, que o povo não aguentou mais ouvir, parou nos 10 lá, e o povo não conseguiu mais ouvir, aí rogaram a Deus que falasse com Moisés. Não foi dividido os mandamentos, apenas teve uma pausa aí para o povo se recompor, e Deus falou a Moisés do resto. E Moisés tomou Êxodo 24:6, depois que Moisés recebeu toda a lei de Deus, e escreveu no livro. Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Também tomou o livro do pacto, todos os mandamentos, todos, não é só os 10, é todos, a Bíblia diz todos os mandamentos, que vai do Êxodo 20 ao 24. E o leu perante o povo, ele leu os mandamentos, leu o primeiro testamento. Leu perante o povo, e o povo disse, tudo o que o Senhor tem falado, não é? Desde o primeiro mandamento, Deus estava falando. Depois ele continuou falando através de Moisés. O Senhor tem falado, faremos, tudo o que o Senhor tem falado, faremos, e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do pacto, ou da aliança, que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas estas coisas. Todas essas coisas. Então, isso fazia parte de toda a lei. E agora eu quero te falar sobre os 3 sábados que eu encontro na Bíblia, que significa descanso, sábado. O primeiro sábado é o sábado literal semanal do 7º dia, do descanso, que era somente para a nação de Israel e ninguém mais. Isso aí é fato, o Antigo Testamento inteiro fala sobre isso. Aí em Isaías 56, que Deus fala que o estrangeiro que quiser abraçar a aliança dele, que vai ser feito um prosélito, ele vai se tornar judeu, e o sacrifício que ele fizer vai ser aceito. Isso na primeira aliança, que abraçasse a primeira aliança que ele tinha feito. Isso está lá, naquela época, na primeira aliança. Mas agora tem outra aliança, uma nova aliança, E este primeiro sábado era apenas sombra, tipologia e figura do que haveria de vir. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ou seja, Cristo é o segundo sábado. O segundo sábado é Cristo. O primeiro é o sábado literal semanal, que era tipologia, sombra, aio, figura do que haveria de vir, que é Cristo, que é o nosso descanso, que é o que haveria de vir. Ou seja, do segundo sábado, que é Jesus. Ele disse em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso. A palavra aqui é Shabat, sábado. E acharei descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso sábado, o nosso descanso hoje. Para quem se converte, descansa em Cristo. Solta o fardo, o jugo da lei,
o fardo do pecado, tanto o judeu, né, solta aquele fardo, o jugo da lei que ele não pode suportar, descansa em Cristo. Nós, gentios, soltemos esse fardo do pecado do mundo, descansemos em Cristo. Não existe mais judeu e nem grego. Agora é um povo, um novo homem feito em Cristo, uma nova aliança, um novo pacto. Cristo hoje, segundo sábado, é o nosso descanso. E o terceiro sábado, o descanso, terceiro descanso, é sobre Hebreus, que tu tinha me perguntado, né? Então deixei para te explicar isso agora. Hebreus 4:9 diz assim: sendo assim, ainda resta um descanso, um shabat, um descanso sabático para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como também Deus descansou das suas. Como também Deus descansou das suas. E se tu vê essa palavra descanso, descansou, lá em Gênesis, a palavra Deus descansou, se tu vê essa palavra descansou no hebraico, significa ela também cessou, né? Porque Deus ele não se cansa, né? Jesus ele falou, né? O meu Pai trabalha até agora, ou seja, no sábado. Deus ele trabalha no sábado. E eu também trabalho, né? Então esse sentido de descansar lá que ele descansou, tem o sentido mais de cessou, terminou, acabou, realizou a sua obra. Entendeu? E Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E Jesus disse mais, não foi feito o homem por causa do sábado. Não é eu que tenho que me encaixar no sábado. Entendeu? Não é eu, não é o sábado que tem domínio sobre mim, que bota regras sobre mim, sobre o homem. Foi Jesus que disse. Mas o sábado foi feito para o homem. Ou seja, o descanso foi feito para o homem. Né? Agora, Deus ele colocou o homem como governante sobre toda a criação. E o descanso foi coisa criada. Né? E o homem tem domínio sobre a criação. O homem tem governo sobre a criação. Então eu governo o dia de descanso o dia que eu quiser. Entendeu? Eu descanso no momento que eu quiser, que eu achar apropriado para o meu dia a dia, para a minha semana, para o meu mês. Então eu tenho domínio do meu dia de descanso. E não o dia de descanso vai me dominar, vai colocar regras sobre mim, entendeu? É o que Jesus disse, irmão. É simples assim mesmo. Deus trabalha até agora, meu Pai trabalha até agora, sábado, e eu também trabalho. Jesus quebrou o sábado. Entendeu? Era proibido fazer isso no sábado. E ele quebrou o sábado. Ele colheu espigas no sábado. Ele trabalhou com os discípulos no sábado. Entendeu? Então por isso que os judeus queriam matar ele. Porque ele violava a lei. O sábado. Né? E Jesus refutou eles. Meu Pai trabalha até agora. E eu também trabalho. E não foi feito o homem por causa do sábado. Mas o sábado, o descanso, foi feito para o homem. Né? Como eu vou repetir. Que quando Deus colocou o homem na criação, ele colocou o homem em governo, em domínio sobre a criação. E não a criação sobre o homem. Então, o sábado, o descanso, não é para nos dominar, para colocar a regra em nós. Então, nós temos que usar a criação de Deus, que Deus colocou no nosso governo, nas nossas mãos, a nosso favor. Entendeu? Eu tenho que usar o tempo de descanso que eu tenho conforme eu posso encaixar no meu dia a dia, no meu mês. Entendeu? É assim que funciona. Como Deus descansou das suas, ele cessou, né? Ele terminou o seu trabalho. Diante disso, esforcemo-nos para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Repetindo o verso 11. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Esse descanso, sábado, sabate, que ainda nos resta, né, que fala Hebreus 4 aqui, é o milênio. É a vida eterna. Uma vida de descanso, entendeu? Porque Deus fala, né, que tu falou lá que o coisa que não entra na tua cabeça é Isaías 66, eu acho, ou 65. Que Deus fala que de uma lua nova a outra, de sábado a sábado,
as nações vão vir me adorar, tal e tal, né? E vão apresentar os seus sacrifícios e tal, né? Mas aquilo ali é tudo simbólico, aquilo ali não pode ser de forma alguma ser levado de forma literal, né? Porque como que pode haver sacrifício na eternidade? Todo sacrifício já foi feito, entendeu? Então tem coisa que não encaixa para falar literalmente, entendeu? Então esse descanso, esse cessar das suas obras, que nem Jesus fala em Apocalipse, e descansar das suas obras e dos seus trabalhos, é o milênio, é a vida eterna na eternidade, né? E uma vida de descanso. A palavra repouso, aqui, né, eu dei uma olhada, no grego também significa lugar de habitação, ou morada fixa. Se tu vê aí no grego aí, repouso, também tem o significado de lugar de habitação ou morada fixa, que é o que se encaixa no contexto, né? Porque Jesus, nós vamos herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, que vai ser a nossa morada, nosso lugar de habitação, né? Então esse repouso também tem a conotação de lugar de habitação e morada fixa, moradas eternas, que vai ser o nosso descanso, o nosso cessar dos trabalhos, entendeu? E é isso que Deus vai providenciar para nós. Esse é o nosso último descanso, que é o cessar dos nossos trabalhos. Assim como Deus descansou, né? Assim como Deus cessou, como eu já expliquei, que também tem um significado de cessar, finalizar os trabalhos, concluir, né? A gente vai cessar dos nossos trabalhos e vai ter o nosso descanso, o nosso Shabat eterno ali com Deus. E daí esse é o meu resumo, meu estudo sobre o sábado, que é a minha visão que eu coloco para ti. Independente se é tu ou qualquer outro que tiver dúvida sobre o sábado, eu vou apresentar esse estudo, né, que é o que a Bíblia diz, que foi muito claro e nítido, que nem eu te falei. Minha voz aqui já ficou rouca, falei bastante. E é a forma mais clara e nítida que a Bíblia revela, é isso, irmão, né? Não tem como fugir disso. Agora, se tu vai continuar guardando o sábado, ou não vai guardar, né, o apóstolo Paulo diz que um faz diferença entre dia e dia, e o outro entre dia e dia, e fala que o dia é igual ao outro para ele, né? O apóstolo diz isso, mas nenhum tem direito de julgar o outro, não é mesmo? Mas se tu vai guardar ou não vai guardar, isso é contigo. Isso é contigo, né? Se tu se sente bem assim, não tem dúvida, mas a Bíblia diz, tudo que a gente faz sem fé, né, sem crer de verdade, com dúvida, né, é pecado. Deus não se agrada. Eu não guardo o sábado por causa disso, porque eu não tenho fé nisso. Que perante a Bíblia me mostra que eu não devo guardar o sábado. Que Jesus ele aboliu a lei, foi cancelado. Como fartamente aqui eu te apresentei todo o contexto bíblico do Novo Testamento, Nova Aliança, que a lei dos mandamentos, inclusive o sábado, foi abolido. E não existe nenhum mandamento na Nova Aliança, nenhum apóstolo guardou o sábado. Ou seja, falou para guardar, que tem algum mandamento para guardar o sábado, né? E se for ver também, as reuniões da igreja era feita no domingo, no primeiro dia da semana. Tanto que o apóstolo Paulo falava, né? E no primeiro dia da semana, quando vos reunirdes, né, já deixem separada a coleta para quando eu chegar. Então o dia de reunião dos apóstolos não era no sábado, era no domingo. Não que eu diga que tem que guardar o domingo, isso não. Nem a Assembleia fala que nós guardamos o domingo. Eu não guardo o domingo. É apenas um dia de folga ali, porque o calendário coloca isso aí, né? Eu não vou ter que trabalhar no domingo, né? Mas se eu puder folgar em qualquer outro dia, eu vou folgar. Se eu estiver aqui na igreja hoje, amanhã ou depois, eu vou ir. Entendeu? Então, como eu te falei, a criação está nas minhas mãos. Deus colocou o homem para dominar a criação, não a criação para dominar. E não a criação para dominar o homem. Entendeu? E não a criação para dominar o homem.
Ou seja, eu que decido, né? Eu que vou ajustar ali o meu dia de descanso conforme o meu dia a dia, as minhas tarefas, os meus compromissos, e eu vou descansar quando dá, entendeu? Eu vou me programar ali da melhor forma possível para minha vida, entende? Então, então eu acho que eu me esforcei, tá? Eu fiz o que eu pude aqui nesse estudo, tá? Pesquisei, li bastante, preparei para ti esse estudo aí sobre o sábado. E não só para ti, mas como para qualquer um que me perguntar sobre o sábado, eu vou apresentar esse estudo já. Vou deixar guardado já, né? Esse estudo aí. E espero aí que eu tenha te ajudado. Ajude a elucidar algumas coisas aí. Creio que tu vai, de repente tu vai reouvir depois esse áudio, vai reler bastante o que foi passado, vai analisar, né? E creio que de forma bem lúcida, né, tu vai ter um entendimento coerente, né? Porque eu te apresentei aqui, como eu falei fartamente aqui no Novo Testamento, Nova Aliança, o que é para nós, né? Que não existe judeu e nem grego nem gentil, né? Não existe isso, os mandamentos é só para o judeu. Não, todo judeu que se converte hoje ao Messias, né? O jugo da lei caiu. Agora ele é um novo homem, entendeu? Ele não está mais obrigado a guardar a lei, porque o próprio apóstolo Paulo disse que ele mesmo não guardava a lei, né? Não estava mais sob esse jugo. Então hoje Deus tem um novo povo, um novo homem em Cristo Jesus, que é a nova aliança. Agora, para fundamentar a doutrina da guarda do sábado, no Antigo Testamento, tudo bem, tem todo o apoio. Mas agora o Novo Testamento contradiz tudo. Ele anula tudo, né? E aí tem essa contradição. Contradição que os judeus alegam, né? Por isso que eles não consideram o Novo Testamento. Mas teologicamente as coisas se encaixam, né? Nem eu te expliquei ali do que Jesus falou sobre cumprir a lei. Paulo falou que é o fim da lei, né? Então a gente não pode colocar Jesus contra Paulo. Se é assim, então nós vamos ter que desconsiderar as cartas de Paulo também. Então a gente vai ter que duvidar do Novo Testamento. E nós, como cristãos que cremos que o Novo Testamento é inspiração divina, sim, né? O mesmo Espírito que estava sobre Cristo estava sobre os apóstolos. E o apóstolo Paulo disse: tudo que vos escrevo é mandamento do Senhor. Ponto final. Então, se o apóstolo falou tudo que o Senhor mandou falar, que Cristo é o fim da lei, que o sábado não deve mais guardar, que não tem nenhum mandamento para guardar sábado, que são sombras das coisas, rudimentos fracos e pobres, foi abolido, não tem força, é antiquado. Então, que prova mais eu preciso ter para me provar que eu não devo guardar o sábado, que eu não devo mais seguir as leis da primeira aliança? Não existe, entendeu? Então, o Novo Testamento está de forma clara e precisa, né? E até Deus, no Primeiro Testamento, ele já tinha avisado que iria fazer uma nova aliança. E nova aliança não é complementar, não é inserir, não é preencher, não é enxertar. É quebrar tudo, jogar tudo fora, apagar e fazer nova, né? Quando eu digo que eu vou fazer uma cadeira nova, eu não vou pegar a minha cadeira velha ali e reformar ela. Na verdade, eu vou fazer uma nova. Então aquela velha ali já não presta mais, já está fora de uso. Não vou mais praticar ela. Então, para isso, Deus fez uma nova aliança. E isso é muito claro, é muito nítido, sabe? Não tem como deixar dúvida isso. Então, eu espero aí depois que tu ouvir aí, né? Me dizer aí o que tu achou. O que tu vai... Qual é a tua conclusão? O que tu pensa? Aí tu me fala aí. Tá bom, irmão Adolfo? Então é isso aí, então. Deus abençoe os teus estudos aí.